A teoria ácido-base, ela classifica de 3 formas diferentes os ácidos. Nós vamos ver os ácidos e as bases, né? A primeira definição é a teoria de Arrhenius. Ela diz que um ácido é um composto que em solução aquosa sofre ionização, produzindo íons H+, ou H3O+, denominados hidrônio e hidróxido. E aí, você tem aqui uma representação, por exemplo, né, de como ocorre a formação do íon hidrônio. Você tem um H+, mais água, se forma um H3O+, tá? Aí a gente tem aqui o exemplo de um HCl. O HCl reage com a água, forma um H3O+, mas Cl-, que pode ser representado também por H+. O HNO3 mais água forma ali o H3O mais o NO3 menos. Então, também seria tanto essa substância, o HCl, quanto o HNO3, seriam um ácido segundo Arrhenius. Por outro lado, a teoria de Arrhenius ela classifica também a base. Segundo a teoria, são aquelas substâncias que, quando estão em solução aquosa, liberam como ânion a hidroxila, né? Então, você tem aqui o NaOH, você coloca em água, você tem a separação ali do Na+, e do OH-, então uma base. CaOH2 forma o CaA2+, mais 2OH-, também é uma base. A teoria de Browns-Lawrence, ela diz com relação à doação de prótons. E no caso, a doação de prótons seria a doação de hidrogênio. Observar aqui, ó, a gente tem HCN mais água. Se a gente observa o que acontece, vamos HCN menos mais H3 ou mais, nós podemos perceber que o HCN ele doa um elétron para o H+. E aí forma um H3 ou mais. Ou seja, aqui na teoria de Browns-Lawrence, aqui a gente tem um ácido. E a água, no caso, como ela recebe o hidrogênio, o próton, ela é chamada de base, tá? Se a gente olha a reação contrária, HCN mais H3O mais formando HCN mais água, o NaCN, ele aqui, ele vai receber um hidrogênio formando, aí vai formar o HCN. Quando ele o H3O mais doa, a gente vai ter o que? A água. Então, aqui, ó, a gente tem uma base e aqui a gente tem um ácido. A teoria de Browns-Lawrence, a gente tem um ácido e a base conjugada, HCN e CN-, e a base e o ácido conjugado, a água no caso e o H3O mais. A teoria de Lewis, ela fala com relação à doação de pares de elétrons, né? Por exemplo, a gente tem aqui um NH3 e uma molécula de água. O NH3, ele está em volta dele lá 3 hidrogênios e um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres, ele ataca o hidrogênio aqui, ó, da água, ele vai formar o NH3+. Segundo a teoria de Lewis, toda substância que é capaz de doar prótons é chamada de base. Então, aqui a gente tem uma base, segundo a teoria de Lewis. Se a gente, aquela que recebe esses elétrons, é chamada de ácido. Então, a água aqui funciona como um ácido de Lewis. Beleza. Aí, quando você recebe, se a gente olhar ao contrário, né? Por exemplo, aqui, a gente teria a substância ao contrário, né, os elétrons aqui do OH-, do oxigênio aqui no OH-, é que vão lá e vão atacar. Então, aqui a gente teria uma base. O OH- seria a base
do lado direito. E aqui a gente teria um ácido. Então, a gente também tem um par de ácido e base conjugada aqui nessa questão.